Então, doutor Benjamin, quais seriam os cuidados ideais para se transportar o seu filho ou, enfim, uma criança que esteja acompanhando dentro do veículo? A primeira coisa é tem que deixar a criança no lugar adequado. Ou seja, a criança até 13 quilos tem que ficar numa espécie de bebê conforto, uma cadeirinha que fica no banco de trás, sempre as cadeiras vão no banco de trás, de frente para a traseira do veículo. Após os 13 quilos, que é mais ou menos ao redor de 2 anos, até os 7 anos, a criança pode ficar numa cadeirinha, no banco de trás, virado para frente, também com todas as condições de segurança. Após essa idade, até mais ou menos os 10 anos, ele pode usar um assento para elevá-lo, de modo que o cinto de segurança passe na altura do ombro. E é importante ressaltar que o lugar mais seguro, além de estar na cadeirinha, é o banco de trás. Mesmo as crianças maiores já poderiam ir no banco da frente, mais de 1,40 m, mais de 10 anos, o banco de trás é mais seguro. Uhum, então o ideal é sempre no banco de trás, sempre presa, é claro, né, doutor? No banco de trás e com a cadeirinha adequada para a sua idade. Uhum. E principalmente porque às vezes a gente não pode prever, né, o movimento que uma criança vai fazer. Muitos pais até carregam no colo e acham que assim as crianças menores estão mais seguras e não, né? Tem que lembrar sempre desse cuidado. Exatamente, é uma coisa assim que já está bem claro para a sociedade. Criança no colo, nunca. Criança na frente, nunca. Às vezes a gente vai fazer um trajeto curto dentro da cidade, acha que é pouca coisa, tem vontade de sentar atrás e segurar a criança no colo. Não. Tem que ficar na cadeirinha. Aquela cadeirinha já pode ficar dentro do carro continuamente, né? Sempre que a criança entrar no carro, vai para a cadeirinha. E ela vai desde pequenininho se acostumando, aquilo fica uma coisa natural para a criança. Eles não brigam mais com a cadeirinha. Uhum. E é realmente fundamental, isso traz segurança. Sabe-se que o impacto, a redução de acidentes, né, a redução de lesões da criança com a cadeirinha, isso é bem grande, é bem importante. Como foi com o cinto de segurança, quando foi adotado pela sociedade de uma maneira geral. Sim, até a educação no trânsito é uma coisa que tem que ser bem desde o começo, né, doutor Benjamin? Pode ser que o acidente, infelizmente, no nosso país, é uma grande causa de morte. E se pegar as crianças, principalmente, depois daquela faixa etária que eles têm mais doenças agudas, a grande causa de lesões, de acidentes ou de morte são acidentes. Inclui acidentes de automóvel, acidente como pedestre, atropelamento e outros acidentes, né? Quedas, desfogamento. E acidente é uma coisa que a gente pode prevenir ou pelo menos reduzir danos. Uhum. Que a gente está conversando agora. E no caso, doutor, se a criança é muito agitada, por exemplo, é aconselhável algum tipo de medicamento ou pensando numa coisa mais alternativa, talvez algum chá para que a criança fique mais calma? Toda medicação pode ter para efeito, né? Principalmente de crianças, a gente acaba usando uma dose maior ou mesmo a dose normal. A gente procura evitar. Sabe que tem aqueles casos, por exemplo, de cinetose, que adultos ou crianças ficam nauseadas com viagens onde tem muitas curvas. E às vezes a gente usa medicação para esses casos, base de menidrato gotas, né? A partir de 2 anos poderia se usar. Agora, só por agitação, eu não recomendaria usar remédio para acalmar ninguém, né? Uhum. Acho que tem maneiras diferentes, por exemplo, pode dar algum brinquedo, alguma coisa para a criança se distrair enquanto dura a viagem para ela se acalmar. Uhum. Coisas naturais, um chá, alguma coisa que dê um pouco de sono também, não tem maiores problemas, maiores contraindicações. Mas é uma coisa que a gente usa de maneira formal. Assim. Uhum. Até a questão da náusea seria a minha próxima pergunta, né? Que envolve mais um mal-estar, né, mesmo, da criança. Isso acontece também com adultos, né? Tem muitos Sim. adultos ou crianças, então, que tem isso que a gente chama de cinetose, ficam nauseados quando andam não só de carro, mas às vezes de navio é muito comum, às vezes até de avião. Além do remédio, se recomenda que o adulto ou a criança fique olhando para fora, para algum objeto distante, que fique mais fixo.
procure não se alimentar durante a viagem, não comer nada ou tomar um leite, alguma coisa assim, evitar a alimentação durante a viagem para exatamente evitar a náusea, né? Uhum. E, como a gente já falou antes, em alguns casos mais extremos, usar alguma medicação. Pode usar, assim, hidrato, gotas, uma gota por quilo, antes, 30 minutos antes de começar a viagem, ajuda bastante a diminuir esse desconforto. Certo. E seria aconselhável, doutor, um kit de primeiros socorros, assim, claro, dentro do veículo é sempre importante ter, assim, mas quais itens poderiam estar num kit de primeiros socorros especificamente para a criança? Olha, eu acho que o item mais importante no caso do acidente, eu vou dizer, não é um telefone. Porque quando a gente sofre um acidente, o melhor é não mexer com a vítima, não tocá-la, chamar pessoas especializadas para poder ter um atendimento correto. A gente quer ajudar, encontra uma vítima, pega, mexe, levanta a cabeça e acaba tendo por uma fratura que já havia ocasionando lesões. Então o ideal é ter uma maneira de se comunicar, chamar, no caso do SAMU, uma ambulância, né, como tem aí na Freeway, e imediatamente vai fazer o atendimento correto. E não é fazer o atendimento rápido, é fazer o atendimento correto, é mais importante fazer o atendimento de maneira rápida. Eu não recomendaria ter... Claro que quando um paciente vai viajar para algum lugar de fora, eu recomendo levar um analgésico comum, alguma coisa um soro para botar no nariz, eventualmente. Mas não recomendaria fazer um kit de primeiros socorros. O melhor socorro é o feito para a pessoa adequada, por pessoas técnicas, treinadas, equipamentos, ambulância. E isso é que é importante nesses casos mais graves de acidente. Tá certo. Então já vamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Doutor, agradeço muito a tua participação. Agora vamos desejar para os nossos usuários da rodovia que cheguem todos bem aos seus destinos também com as suas crianças saudáveis, né? Só terminando, né? Lembrando que os cuidados não são só dentro do carro, mas fora do carro. Claro. Respeitar o limite de velocidade, cuidar os outros que estão juntos com a gente na estrada, né? Cuidar a sinalização, se atentar para aqueles sinais quando a gente está meio cansado, está com sono, sair da estrada, encostar, relaxar um pouquinho. Esses outros cuidados são muito importantes. Não adianta a criança estar bem protegida dentro e a gente sofrer um acidente. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, agradecemos a tua disponibilidade. Então, bom fim de semana. Realmente, até.